Obrigado, boa noite. Boa noite. Sempre bom demais estar aqui, né? Tenho o prazer, assim, de estarmos juntos, né? De irmos aí dando tratativas, né? A tema da nossa doutrina, né? A todos aqueles que são papais, avós, não é isso? Parabéns pelo dia de ontem, né? Aqueles também que são pais do coração, não é verdade? Isso é muito importante. Então a lição, né, que a gente vem falar hoje aqui, né, ela é a lição número 96 do livro Palavras de Vida Eterna. O nome é Nas Palavras. Esse livro é de Emmanuel citou e Chico fez a psicografia, né? Veja como é importante, né? Toda vez, né, que a gente vem aqui da tratativa de um tema, né, e se escolhe uma página para ler, né? No final do que o nosso irmão estava lendo aqui, sentenciou numa frase, né? Ouvir o mestre. Para poder ouvir, ele deve ter se pronunciado. Está nas palavras dele, não é verdade? Que a gente precisa ouvir. E esse tema, ele é muito interessante, né? Porque existe uma metáfora, né? Que a gente sempre ouve, né? Que diz que a palavra dita não volta. É o mesmo que a flecha atirada, né? E que a pedra lançada. Disse, está dito. Então, o que Tiago colocou aqui é algo muito interessante, né? Vejamos. Tiago era pompa. Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. Quando ele diz isso, na verdade, né? Ele quer dizer que a gente tem que ter cuidado com tudo aquilo que vem daquele nosso momento, que está dentro de nós, porque seremos julgados na mesma medida que julgarmos o outro. E quando às vezes você faz algum tipo de comentário, é como se você, algum comentário ácido, alguma coisa assim, é como se você tentasse pegar uma lanterna para iluminar dentro de uma lata de lixo. Acontece muito isso. E nós, viventes, humanos, acostumados a lidar, né, com todas as pessoas, né, esse questionamento aí, ele é muito importante, essa afirmativa, né, que ele coloca aqui nesse estudo nas palavras, ela é muito importante. E a gente pode ver aqui, ó. Veja que recado, né? Que mensagem interessante, né? É o que eu brinco com as pessoas, não me presta livro não, tá? Porque eu faço tudo assim, tá bom? Quem se ocupa em corrigir o próprio coração tem pouco tempo para condenar o irmão. Então, antes da palavra, olha para o seu coração, olha para você, né? Porque às vezes o que você quer ficar corrigindo as pessoas, né, com as suas palavras, sem antes você pronunciar palavras para você mesmo. Porque a boca mais perto do nosso ouvido é a nossa. Não tem outra. A boca mais perto do nosso ouvido é a nossa. Então, quando ele faz essa exortação aqui, ele pede o seguinte, para que você traga para o seu coração aquilo que você vai dizer, né? Porque, segundo Paulo, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Veja que a lição, né, é algo assim que ela vem se entrelaçando, né, e vem te dando essa noção de equilíbrio. E é muito importante, né? A palavra, a conversação, a forma de dizer, né? E tem mais. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem sem necessidade de estender o mal. O que ele quer dizer com isso? Ele diz aqui, né?
Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que você espalhe esperança. Né? Aquilo que você vai falando, aquilo que você vai dizendo, aquilo que as outras pessoas vão te ouvindo, muitas vezes você coloca para ela e aquilo dá uma esperança dela ter um dia melhor, dela ter uma convivência melhor, dela ser uma pessoa melhor. Essa lição, ela é importantíssima para nós, que somos espíritas e eternos estudantes da doutrina espírita, porque ela é o verbo, ela é a expressão de Jesus. Vejam as palavras de Jesus. Olha só, vá e não peque mais. A tua fé te salvou. Olha a palavra, como é importante. Jesus poderia ter dito assim, ó, eu te ajudei, bacana, pode ir embora, liga para isso não, se for uma coisa que aconteceu, está tudo resolvido. Não, vá e não peques mais. Para quê? Para que você não continue fazendo aquilo que você fazia e a partir do benefício, entre aspas, que você recebeu, você pode ter palavras a respeito disso. Muitos ouviam as palavras de Jesus. Ele foi julgado justamente pelo bem que espalhava através das palavras, pelo que dizia. Olha só, as pessoas temiam, não é? Porque tinha fundo de verdade, né? Quando ele ia na sinagoga ou quando ele estava pregando nas praças, alguém lá no íntimo já dizia assim, ih, rapaz, a palavra desse rapaz aí é um troço complicado, ele vai arrumar um problema pra gente com essa fala dele, de bem, de amor, de bondade, de caridade, de fraternidade, de correção, de moral, de conduta. Aí falava assim, rapaz, nós vamos ter que, né, buscar isso aí. E mais, destaca as possibilidades de auxiliar os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agitem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, aí foi, veja só, isso aqui, né, está escrito aqui, Chico Xavier dizia muito isso, né? Veja que interessante, né? E o espírito bondoso, ele faz dessa forma, né? Porque, inclusive, hoje em dia já existe até, né, uma fala, né, que fala para nem chamar mais de espírito obsessor, né? São os irmãos equivocados. Não é isso? Se trata, né? Que é uma obsessão, é uma palavra muito forte, né? Então diz aí, segue-se até o caminho, diz que ele é um irmão equivocado, né? Se não podes algo dizer em favor da bondade, fica quietinho, filho, e ora. Se não é assim, se não pode ajudar, não atrapalha. Se o que você vai dizer não vai ajudar, fica quietinho. É uma orientação da espiritualidade. Que se você pegar o livro que a gente sempre fala que o que é espiritismo, de todos aqueles diálogos que teve lá, que o Kardec teve, você percebe que o objetivo das palavras era sempre com que as coisas acontecessem melhor. Tinha um momento que ele falava assim, bom, tá bom, então se você acha assim, vamos se o que eu estou te falando não te convence, eu não posso fazer nada. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. Aí o cara vê, a semente muda. O que quer dizer esse muda? É muda de mudança? É muda de planta? É muda? Você vê que a doutrina, ela coloca certas palavras que, aspas, te obriga a ir pesquisar. Não é?
E a gente foi pesquisar aqui, está aqui, ó. Silenciosamente, mas com grande força. A semente muda. Ela não muda de forma silenciosa, mas de grande força. Engraçado. Nós, né? Nascemos, estamos vivendo, né? A semente tem que morrer para germinar. Que loucura, amigo. Olha, que é isso, né? Tem até uma música que diz isso, né? Também está em sintonia com a proposta de reforma íntima. Quer dizer, aquela mudança silenciosa que você vai fazendo, que você vai buscando se reformar. O que a gente sempre tem assistido, às vezes aí que os nossos irmãos colocam na rede social, que a gente tem a oportunidade de ouvir outras pessoas, né? O que mais se fala, né? É na reforma íntima, né? Aí um dia desse, não é privilégio meu, muitas pessoas pensam dessa forma, né? Aí fala assim, né? Por que alguns livros escritos há 1000 e poucos anos atrás, como a Bíblia, 2000 anos atrás, é tão atual? Porque trata da essência do ser humano. Olha só. Então, daqui a 5000 anos, moral, bondade, caridade, tudo isso que tem ali na Bíblia, que tem nos livros aí da doutrina espírita. Então você vê, Kardec escreveu tudo, fez essa codificação toda ouvindo os espíritos, né? E vão se passar anos e anos, mas vai ser sempre atual, porque trata da essência do ser humano. Quando você pega aquele livro, quem já teve a oportunidade de ler ou então ouvir falar dele, né? Há 2000 anos, não é isso? Você vê o senador, cara, ficou chateado com a esposa dele, com a Lívia, simplesmente porque ele ouviu coisas que não eram verdade. Palavras de alguém que quis jogá-lo contra a esposa dele. E ele, como não tinha essa semente de mudança, de reforma íntima, e não acreditou, causou todo aquele problema que ele teve com a Lívia. Mas depois tem um poema muito bonito escrito lá que ele fez para ela. Entendeu? Há 2000 anos que Pilatos fazia um montão de coisas que hoje em dia, às vezes, continuam acontecendo. Então o livro é há 2000 anos, mas a essência continua a mesma. As palavras continuam as mesmas. Quantas pessoas podendo se calar para evitar um transtorno, um trauma maior, não faz isso. Às vezes faz questão de falar. Em vez diz o seguinte, né? Tem até uma expressão que diz o seguinte, que se o falar é de ouro, o ouvir é de prata. Não tem uma expressão dessa? Que é muito usual, né? Que as pessoas sempre falam disso. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Isso é uma metáfora, né, da ação discreta, né, de restauradora do bem, né? Essa gotinha, né, que às vezes a pessoa toma, né, é esse sedativo, né? O sedativo do bem, da bondade, da fraternidade. Veja como é importante, né? Os grandes oradores, né? As palavras ditas pelas pessoas, o quanto aquilo traz de conforto, como Paulo, como os apóstolos, como grandes homens da humanidade, né? Que usam as palavras para poder conduzir melhor as coisas de nossas vidas. A gente pode ver isso através dos nossos irmãos professores, né? Todos nós, eu com 70 anos, né? Um dia passei pela escola, com 4, com 5, com 6, com 7 anos, naquela época você entrava mais tarde na escola, mas já falei isso aqui, né? Ouvi essas palavras e guardei até hoje. Ouvindo eu entendo, vendo eu relembro e fazendo eu sei. Meu professor me disse essas palavras. Eu tinha 12 anos de idade. Quando eu cheguei próximo a ele,
e disse que não estava entendendo um determinado assunto que ele tinha colocado, por questões de ciência. Osmar dos Santos, o nome dele. Ele falou assim, olha só aí, gravadinho, hein? Amado Gilson. Tinha 12 anos, tá? Amado Gilson. Ó, guarde isso. Você nunca mais vai esquecer. Tá bom, professor, diga lá. A gente tinha que ser todo padrãozinho naquela época, né? Ouvindo eu entendo, presta atenção. Vendo eu relembro e fazendo eu sei. Ouvindo a palavra, vendo relembra e fazendo eu sei. Primeiro, amai-vos. Depois, instruí-vos. Que isso, amigo? Que isso? 57, muitos anos atrás eu ouvi isso. 58 anos atrás eu ouvi isso. Olha só. Que interessante, né? E assim somos nós. Às vezes aquele amigo que vem te colocar uma palavra que você às vezes fica observando o quanto de bom, né? De formosura tem naquilo, né? Que aquilo te faz bem e que aquilo te conforta. E a nossa lição aqui, ela ainda tem mais, ó. Não vos queixeis dos outros, hábito de apontar defeitos alheios. Rapaz, tem gente que vê defeito no outro e aponta defeito alheio. A gente já falou aqui da metáfora da janela, já não falou uma vez? Não, né? A mulher acordava de manhã, sentava à mesa, né? Para conversar com o marido, dizia que a mulher tinha a roupa toda suja na corda, lembra disso? Olha como é que a mulher estende o colchão todo sujo. Aí um dia ela acordou, o marido, ela falou assim, que legal, hein? Ó, os lençóis estão todos limpinhos. Não é não, querida, é porque a gente lavou o vidro da janela. Ó o julgamento. Olha o pré-julgamento da pessoa. A mesma coisa. A menina, existe uma metáfora da tapeçaria. A menina estava sentada, a mãe tecendo um tapete, ela olhando por baixo. Ela falou para a mãe dela, pô mãe, que coisa horrível, um montão de fio, um montão disso, daquilo, não sei o quê. A mãe foi e pediu para ela se colocar de pé e que ela fosse olhar o tapete por cima. Quando ela olhou, estava aquela obra-prima, né? Tudo colorido, tudo arrumado, tudo direitinho. É os olhos e a palavra. A mãe dela podia ter brigado com ela, ter dito assim, você está se metendo onde você não sabe? Não se mete isso aqui não. Podia dizer isso, não poderia? Dizer assim, pô, você fica falando um montão de coisa, deixa eu trabalhar aqui, pô, só ficar reclamando. Mas a mãe o que fez? Pediu para ela ficar de pé para que ela pudesse o quê? Olhar de cima. Quando ela olhou, nas palavras, o que ela disse? Aquilo que ela via, que era uma coisa que era feia, horrível, que ela não entendia, quando a mãe dela mostrou a ela, a palavra dela mudou. Para falar a respeito daquilo que ela estava vendo de bom e de bonito. Assim fez o nosso irmão Jesus. Nunca te queixe dos outros, mesmo porque em nós, e nos queixando de alguém, é preciso consultar o nosso próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo ou de maneira pior. Às vezes acontece. A gente se queixa da outra pessoa e às vezes procede de maneira pior do que ela. Então essa lição aqui é importante simplesmente numa reflexão, no trato. Se botasse aqui também, no trato, ao invés de nas palavras, também seria a mesma coisa. É como tratar, é como a espiritualidade via, é como as pessoas tratavam, é como comumente a gente sempre cita, porque ele é um exemplo, né, de quantas palavras ele teve que dizer para confortar as pessoas, inclusive essa aqui, que recebeu do Emmanuel e escreveu Francisco Cândido Xavier, né? Chegava lá, ó, as pessoas falavam,
E eles naquela palavra, naquela mansidão, a nossa irmã, outros espíritos evoluídos, né, que tratavam disso, né? Esses irmãos, esses espíritos, só para que você veja interessante como é a palavra. Eu uma vez, não sei se eu comentei isso aqui, mas se não comentei, vou comentar. Eu tinha um amigo, conhecido aliás, né? Acho que ele até já foi para o mundo espiritual. Ele era cirurgião cardíaco e ele era agnóstico. Aí uma vez eu virei para ele e falei assim: pô, doutor fulano, Luciano, como é que o senhor... Ele falou: não, Gilson, é porque... eu conversando com ele uma vez a respeito da doutrina, ele falou: Gilson, eu sou agnóstico. Mas eu quero te dizer uma coisa, Gilson. Quando eu saio de minha casa para ir fazer uma cirurgia, que eu chego no hospital, que eu entro lá no centro cirúrgico, que eu coloco minhas luvas, quando eu me olho no espelho, eu percebo que eu sou outra pessoa. Ele falou: sabe por quê, Gilson? É humanamente impossível ficar em pé 12 horas. 10 horas fazendo uma cirurgia. Ele falou assim, você não quer admitir, né? Ele falou: Gilson, eu não sei de onde vem essa força. Ela até, olha só, ela até pode existir, mas é assim. E um dia desse eu ouvi um pronunciamento de Dr. Paulo César Frutuoso, falando a respeito disso, que ele disse que ele foi fazer uma cirurgia numa pessoa e que deu uma hemorragia muito grande. E que ele e quem o estava ajudando foi chamado para resolver um problema. E um irmão espiritual, um médico, obviamente, abalizado do mundo espiritual, né? Amigo desse pessoal todo lá das falanges dos médicos e cientistas do espaço, ele disse que ele ouviu. Palavra. Ele ouviu. Quando o irmão espiritual médico falou para ele assim: ó, comece a suturar dessa posição para cá. Aí ele disse que palavras. Alguém também poderia ter dito: não, larga para lá que ela vai morrer. Não poderia ter dito? Palavras. Mas palavras de quem? Desse, que estava lá em cima, com o espirituoso, igual o nosso irmão Bezerra de Menezes, né? Que sempre está aí nos auxiliando, nos mostrando com as suas palavras mansas, com tudo isso, que esse ferramental dele, que ele sempre trouxe para todos nós. Para não serem julgados, quando você fala, para que você não seja julgado, porque existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Outra coisa, o juiz está às portas. Quando ele diz que o juiz está à porta, quem é o nosso grande juiz? Deus, a justiça divina, que ninguém escapa. Essa é a grande justiça. Deus nos deu 3 leis naturais: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à justiça. Você vê que isso aqui é tão importante, as palavras. Eu um dia desse ouvi um pronunciamento e é bom pesquisar. Eu ouvi o ministro Fux falar uma expressão e eu fui procurar. Ela está na carta de 7 partidas, escrita em 1200 e poucos, que em suma diz assim: os juízes precisam ser sensíveis, saber direito se possível. Entendeu? 1200 e alguma coisa. Dividiu-se lá toda a parte, chama-se de Carta das 7 Partidas, que foi dividida em 7 partes. Dentre uma delas, estava falando a respeito do bem e da citação. Que aí, em suma, quer dizer isso, na partida que fala a respeito do bem e da bondade. Que o juiz precisa ser sensível, saber direito, se possível. Aí eu me lembrei daquele julgamento, e que eu não sei se já tiveram ouvido oportunidade na internet, que um senhor de 80 e poucos anos foi à frente de um juiz lá dos Estados Unidos,
porque ele foi preso porque estava em alta velocidade, uma coisa desse tipo, né? O juiz perguntou a ele, quantos anos o senhor tem? Acho que ele falou que era 90 e poucos, 80 e poucos, né? Mas o senhor estava correndo, o senhor estava indo para onde? Eu estava socorrendo meu filho. Seu filho? Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 75 anos, alguma coisa desse tipo. Aí, olha a carta das 7 partilhas aí. Quer dizer que o senhor com 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, pegou seu filho, foi levar no hospital e preocupado de que seu filho tivesse alguma coisa, o senhor fez isso assim, assim. Falou, fiz. Então o juiz, olha a sensibilidade do juiz. Falou com ele, mas liberou ele da pena que foi imputada a ele. Por quê? Juiz precisa o quê? Ser o quê? Sensível. Saber direito, se possível. Qual era o direito? Não pode correr muito. Mas ele estava com o objetivo, naquele momento, aquele senhor de idade, aquela coisa, o juiz teve essa sensibilidade, não retirando o erro, mas teve essa sensibilidade. E às vezes, e sempre, o mundo espiritual, ele tem essa sensibilidade com todos nós. E assim, vejam só, olha só, isso são palavras, tá? Porque quando eu digo que Jesus nunca disse, é porque ele falou. Não é verdade? Ouvi isso e guardei, tá? Jesus nunca disse, faça as pazes com todo mundo. Ele disse, perdoe, e perdoar não significa devolver a chave da sua casa para quem te roubou a paz. É isso? Ó, Jesus disse, faça as pazes com todo mundo. Ele disse, perdoe. Perdoar não significa, você perdoa, tá beleza. Mas você vai, de repente, incorrer no erro de fazer aquilo tudo que foi feito para você sofrer novamente? Não, Jesus não falou isso. Jesus nunca disse, mantenha perto de você quem te fez mal. Ele disse, abençoa os seus inimigos e você pode abençoar à distância, não pode? Ele disse que você não pode odiar, mas você não é obrigado a conviver. Isso não são palavras de Jesus? Ele disse isso. Ou não disse ou não disse? Jesus nunca disse confie em todo mundo. Ele disse, sejam simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Foi Jesus que disse isso. Não fui eu, não foi nenhum de nós. Você veja como a colocação, né, das palavras, né, é interessante, né? Vou até repetir, que já falei isso aqui algumas vezes, mas vou repetir, né? Tem uma frase que diz o seguinte, a gente vê isso o mundo aí engraçando aí no mundo, né? Cuidado com as palavras para que você não vire escravo delas. Disse, tá dito. Paulo também disse. A pessoa foi conduzido para que ele fosse ser degolado, né? Tentou fazer mexer com ele para que ele, naquele momento derradeiro, negasse tudo que ele acreditava. E nas palavras de Paulo, se viver é Cristo, morrer é lucro. Vê a certeza dessa pessoa. Se viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque ele tinha isso guardado nele e que ele deve ter dito, como escreveu para muita gente, muitas cartas de Paulo, todas as expressões dele, tinha essa visão, né? Eu não consigo fazer todo o bem que eu quero. Não é uma palavra? Mas ainda faço o mal que eu não quero. Não é nas palavras? Você não pode dizer isso para a pessoa? Olha, rapaz, eu fiz uma coisa, eu ainda não consigo fazer todo o bem que eu quero.
mas eu ainda faço o mal que eu não quero. Isso são palavras, isso são citações que guardam em nós uma profundidade muito grande. E a gente tem que sempre pensar o seguinte, ó, ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta, exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica, louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto, aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento, aponta a qualidade nobre do amigo que às vezes pode ter ocorrido isso. Existe uma palavra muito importante, né? Chamada lealdade. Lealdade é algo que é uma expressão, é uma palavra que se diz muito importante. Olha só, você pronunciar essa palavra, dizer, poxa, ó, fulano é leal, como Deus é leal, como Jesus é leal, como o mundo espiritual, os bons espíritos são leais. E que às vezes vêm corrigir aqueles que de alguma forma apresentam aí o caminho da deslealdade. Então, que essa lição de hoje, que sempre digo, quando a espiritualidade de alguma forma nos, não sei nem se é essa expressão, mas vou dizer, nos induz a buscar um tema para falar, é porque dele também a gente precisa ouvir. Certamente o irmão às vezes está sentado numa casa espírita, né? Aí você entra para falar a respeito de um tema, a pessoa pensa que você é super-homem, pensa que você não tem problema, pensa que a sua visão é totalmente aprofundada, diretamente toda na doutrina. Não. Que se alguém te pede para você falar alguma coisa e você escolhe um tema, é porque você também precisa ouvir. Inclusive, nesse livro aqui, ó, tem a língua e ouvidos. Tem 2 lições aqui que tratam a respeito disso. Né? Então, meus irmãos, que essa lição, né, repito, né, tenha trazido para todos nós, inclusive para esse aqui que vos fala, né, a certeza de que o quanto é importante a palavra, o quanto é importante ser positivo, o quanto é importante falar coisas positivas para as pessoas. Pode ser ter um momento que você possa às vezes não ser entendido, mas faz assim, ó, se não puder falar coisa boa, fica quietinho, não fala nada, pelo menos isso. Ou então usa o exemplo, né, de Francisco Cândido Xavier. Será que ele não quis dizer isso aqui quando ele pediu para a pessoa encher a boca d'água? Eu acho que ele quis dizer isso. Não quis? Quando alguém vier falar alguma coisa para você, que você for responder que não for no caminho do bem, enche a boca d'água. A pessoa vai falando e você... Depois que você acaba de beber, você fala, tá bom, vai com Deus. Tudo bem, bacana. Pronto. Então, obrigado aí mais uma vez. Que o mundo espiritual possa sempre nos guardar e nos proteger, e que a nossa casa, a nossa família, nossos amigos, esse mundão aí, possa sempre ser jogado sobre todos nós, luz de graça e de proteção, tá bom? Fiquemos em paz.